Olá, pessoas! Beloessos aqui. Com muita satisfação eu participo novamente deste encontro, agora trazendo um tema que é muito falado, é muito mencionado, mas me parece que ele não seja muito bem compreendido, nem no seu processo de desenvolvimento histórico, nem na sua razão de ser ou nos seus procedimentos. E são esses os temas, as questões que eu tenciono abordar nesta ocasião. Mas antes de iniciar os nossos trabalhos, oremos. Inspire fundo, expire. De novo. Ainda uma vez. Aos ancestrais no mar, aos espíritos na terra, aos deuses no céu, meu coração, minha voz e meu pensamento eu ofereço. Que isto seja agradável à memória divina e a todos os deuses nos três mundos. Agora estamos prontos para começar. Pois bem, a iniciação é um processo essencial em muitas tradições espirituais, representando o primeiro passo consciente em um caminho de transformação e autoconhecimento. A iniciação marca um momento de transição profunda, quando o indivíduo entra em um ciclo de aprendizado e crescimento interior. Nesse contexto, ela não é apenas o início de uma nova etapa, mas a abertura de uma porta para um caminho espiritual contínuo, onde o iniciado começa a explorar aspectos mais profundos da existência, da conexão com o sagrado e do seu próprio propósito nesta vida. A iniciação muitas vezes envolve rituais simbólicos que servem para formalizar esse novo compromisso com a prática espiritual. A palavra iniciação tem origem no latim initiatio ou initiatio, a depender do sistema de pronúncia que você use, cujo significado é literalmente começo ou entrada. Esse termo reflete bastante bem o caráter simbólico do processo iniciático, que envolve uma transição do profano para o sagrado, do desconhecido para o conhecido, abrindo as portas para um novo entendimento espiritual. A iniciação sempre foi vista como um rito de passagem, marcando a transformação do indivíduo de uma etapa da vida para outra mais madura e consciente. No processo de iniciação, o iniciado estabelece uma conexão mais profunda com suas próprias capacidades espirituais, emocionais e psíquicas. Ao passar por essa experiência, ocorre uma ampliação da consciência, permitindo o acesso a forças internas até então adormecidas ou desconhecidas. Essa nova relação com os próprios poderes internos possibilita o fortalecimento da intuição, o desenvolvimento da sabedoria e a habilidade de navegar pelas dimensões espirituais com maior clareza. A iniciação, portanto, não é apenas um ato externo, mas uma transformação interna que coloca o iniciado em sintonia com o seu verdadeiro potencial. A diversidade nas formas de iniciação espiritual
reflete a pluralidade de caminhos e tradições que compõem o vasto panorama das práticas esotéricas e religiosas. Cada cultura e cada linhagem espiritual desenvolveu suas próprias abordagens e simbolismos, com ritos que variam de complexos rituais cerimoniais a práticas mais simples e introspectivas. Essa multiplicidade não diminui o valor de nenhuma iniciação, mas ressalta que cada prática é adaptada ao contexto cultural, social e espiritual de uma determinada tradição. As formas de iniciação são tão diversas quanto as tradições espirituais e esotéricas que as empregam. Nas religiões organizadas, a iniciação pode assumir a forma de batismos, cerimônias de passagem ou ritos de consagração. Já em tradições esotéricas e místicas, a iniciação frequentemente envolve rituais de despertar espiritual, em que o iniciado é guiado através de símbolos e práticas que ativam novos níveis de compreensão e de poder interior. Essa variedade permite que a iniciação atenda às necessidades características de cada buscador, oferecendo uma jornada individualizada e única. As iniciações no druidismo, em particular, estão ancoradas em tradições ancestrais que remontam às antigas culturas celtas. Esses ritos, comumente modernizados, carregam o simbolismo e sacralidade de práticas arcaicas, como a reverência à natureza, a conexão com as divindades celtas e o profundo respeito pelos ciclos naturais. Os druidas modernos adaptam essas tradições ao contexto contemporâneo, mas sem perder de vista os elementos essenciais que honram a sabedoria ancestral e a relação sagrada com o mundo natural. Ao contrário de muitas tradições que exigem templos elaborados ou santuários complexos, as iniciações druídicas podem ser realizadas em ambientes simples, muitas vezes ao ar livre, em florestas, clareiras ou junto a cursos d'água. A simplicidade do espaço reflete a essência do druidismo, que valoriza a conexão direta com a natureza como a mais pura expressão do sagrado. A força do rito está menos no ambiente físico e mais na intenção, nos símbolos e no vínculo espiritual estabelecido durante o processo. A diversidade nas iniciações ressalta a flexibilidade e a profundidade dessas experiências espirituais, mostrando que o caminho iniciático pode assumir várias formas e adaptar-se às diferentes realidades e contextos sem perder sua importância transformadora. A preparação desempenha um papel essencial em qualquer caminho de iniciação, sendo o alicerce sobre o qual se constrói uma experiência significativa e transformadora. É durante esse período que o iniciado se sintoniza com o propósito da cerimônia, adquire o conhecimento necessário e se fortalece emocional e espiritualmente para enfrentar os desafios que o rito possa apresentar. Essa etapa não se limita apenas ao estudo e à prática, mas também envolve um ajuste interno que visa a alinhar mente, corpo e espírito à nova jornada que terá início. Em qualquer tradição espiritual, a preparação é vista como o início efetivo do processo de iniciação. Sem essa base, o rito pode se tornar uma experiência superficial, sem profundidade ou entendimento. Durante a fase preparatória, o neófito é instruído nos conceitos fundamentais e nos símbolos que encontrará na cerimônia, o que facilita a abertura de sua consciência para as revelações e transformações que o rito proporcionará. A preparação é, em muitos aspectos, o que permite que o iniciado esteja verdadeiramente presente, receptivo e aberto ao que está por vir. As cerimônias iniciáticas do druidismo moderno são fortemente inspiradas pelos mistérios antigos, como os ritos druídicos do passado, além de influências
de tradições mistéricas gregas e romanas. Essas antigas tradições estavam profundamente conectadas aos ciclos naturais, aos mitos e à cosmologia de cada cultura, e os ritos druídicos preservam igualmente essa conexão com a Terra e os ciclos cósmicos. A inspiração nos mistérios reflete a ideia de que a iniciação é um processo de desvelar o que está oculto, de abrir-se para verdades espirituais e para o entendimento profundo do universo e do papel do ser humano dentro dele. Para o praticante moderno, compreender as raízes históricas das cerimônias druídicas acrescenta uma profundidade extra à experiência iniciática. Ao reconhecer a herança de sabedoria ancestral, o iniciado pode se conectar mais plenamente aos ensinamentos rituais, percebendo que está participando de algo muito maior e mais antigo que ele mesmo. Essa compreensão histórica fortalece a autenticidade e a reverência pelo rito, permitindo que a prática moderna seja um elo vivo que une passado e presente. A consciência dessas raízes também proporciona ao iniciado uma compreensão mais rica e detalhada do simbolismo empregado durante as cerimônias. A preparação, especialmente dentro do druidismo, é um caminho em si, onde o estudo, a introspecção e a conexão com as tradições ancestrais não só preparam o indivíduo para o rito, mas já começam a moldar e transformar sua jornada espiritual. Os mistérios de Eleusis eram uma das cerimônias religiosas mais importantes da Grécia Antiga, realizados em Eleusis, uma pequena cidade próxima a Atenas. Esses rituais, profundamente enraizados no mito de Deméter e Perséfone, simbolizavam a renovação da vida e o ciclo eterno da natureza, com temas centrais como a morte e o renascimento, a fertilidade e o mistério da vida após a morte. A localização dos mistérios em Eleusis proporcionava um ambiente sagrado, ligado a antigas tradições agrícolas e mitológicas. Por estar próxima a Atenas, cidade central na cultura grega, Eleusis tornou-se um ponto de confluência de praticantes e peregrinos que vinham de diversas regiões do mundo grego e de fora, inclusive, para participar dos rituais. A importância de Eleusis também estava relacionada ao seu papel como um espaço que simbolizava a entrada ao mundo espiritual, um portal entre o plano terreno e o divino. O mito central dos mistérios de Eleusis era o rapto de Perséfone por Hades e o subsequente sofrimento de sua mãe, Deméter, deusa da agricultura e da colheita. Esse mito representava as mudanças sazonais e a renovação cíclica da vida, com Perséfone simbolizando o grão que morre na terra, descendo ao mundo das sombras, para depois renascer, retornar ao mundo da luz. A descida e ascensão de Perséfone se tornaram metáforas espirituais poderosas para os iniciados, sugerindo que, assim como a natureza passa por um ciclo de morte e renascimento, a alma também pode experimentar uma renovação após a morte física. Os mistérios de Eleusis eram envoltos num segredo rigoroso, com a promessa de revelações sagradas para os participantes que, sob juramento, jamais poderiam partilhar o que haviam testemunhado. O processo de iniciação incluía longas procissões de Atenas até Eleusis, banhos rituais, jejuns e outros atos de purificação, que preparavam os participantes para a experiência espiritual. Durante os rituais, os iniciados eram conduzidos por uma série de etapas que incluíam representações dramáticas e simbolismos profundos, levando-os a um estado de consciência alterada que revelava os segredos da vida e da morte. Os mistérios de Eleusis eram vistos como uma chave para o entendimento dos mistérios da existência e do além. Embora os detalhes exatos desses rituais permaneçam obscuros, sua influência na espiritualidade grega e, posteriormente, em outras tradições esotéricas e religiosas é incontestável. A conexão entre natureza, mito e transformação espiritual tornou esses ritos perenemente reverenciados.
Os rituais em Eleusis eram considerados o ápice das cerimônias de iniciação na Grécia Antiga, oferecendo uma experiência de transformação espiritual única. O evento, que envolvia um caminho de preparação e purificação, era cercado por grande mistério e reverência, atraindo participantes de diferentes partes da Grécia. A jornada de Atenas a Eleusis simbolizava a passagem de um estado comum para um estado sagrado de compreensão e conexão com o divino. A viagem de Atenas a Eleusis fazia parte da preparação espiritual. Era uma longa procissão de cerca de 20 quilômetros, conhecida como Hiera Rhodos, a Estrada Sagrada. Essa caminhada coletiva reunia milhares de participantes em um ato de purificação física e mental, e já era, em si, um momento de transformação. Ao longo da estrada, rituais de purificação, com banhos no rio Ilissos e a entrega de oferendas, preparavam os iniciados para o que seria revelado em Eleusis. A iniciação nos mistérios de Eleusis envolvia um processo rigoroso que incluía jejuns, abstinência de certos alimentos e rituais de purificação. Os jejuns tinham o propósito de purificar o corpo e a mente, deixando os participantes mais receptivos à experiência espiritual. A culminação dos mistérios acontecia no Telesterion, uma grande sala subterrânea destinada ao ritual secreto. Apenas aqueles que haviam passado por todas as etapas anteriores poderiam entrar. No interior do Telesterion, a cerimônia final incluía revelações visuais e auditivas que simbolizavam o ciclo da vida, morte e renascimento. O principal objetivo dos mistérios de Eleusis era proporcionar aos iniciados uma conexão profunda com as divindades, especialmente Deméter e Perséfone, e a compreensão do ciclo eterno da existência. Através de ritos dramáticos e simbólicos, os participantes eram conduzidos a uma experiência transformadora, acreditando-se que eles recebiam o conhecimento secreto sobre o destino da alma após a morte. Essa iniciação era vista como uma bênção, garantindo uma forma de transcendência e um entendimento íntimo do mistério da vida que unia a Terra e o mundo inferior em um ciclo contínuo de morte e renascimento. Os mistérios de Eleusis permaneceram como uma das poderosas tradições religiosas da antiguidade, moldando não apenas o entendimento dos gregos sobre a vida após a morte, mas também deixando uma marca profunda em outras tradições espirituais e esotéricas que surgiriam posteriormente. Sobre a iniciação, o que convém lembrar? A palavra provém do latim initiatio, que significa começo, e a iniciação representa um marco fundamental no desenvolvimento espiritual, sendo um rito de passagem que abre as portas para um novo ciclo de conhecimento e conexão interior. Mais do que uma cerimônia simbólica, a iniciação estabelece um vínculo profundo com as forças internas e espirituais, reconfigurando a percepção do iniciado sobre si mesmo e o universo ao seu redor. É um processo que transforma a relação com os próprios potenciais ocultos, inaugurando um percurso de autodescoberta e integração com dimensões mais elevadas da existência. No tocante à diversidade das iniciações, cabe dizer que as iniciações apresentam uma grande diversidade nas suas formas, que variam desde ritos cerimoniais, altamente formalizados, até práticas mais introspectivas, o que reflete a amplitude dos caminhos espirituais. No druidismo, essa diversidade se manifesta na adaptação das antigas tradições aos contextos modernos, sem, contudo, perder nos ritos a essência da visão do druidismo. As iniciações druídicas, em particular, são frequentemente realizadas em espaços mais simples,
priorizando a comunhão com a natureza e a conexão com o mundo natural, que é central à espiritualidade druídica. Essa simplicidade resgata a profundidade da relação entre o iniciado e os elementos naturais. Sobre a preparação, ela é fundamental para que uma iniciação seja verdadeiramente significativa, garantindo que o indivíduo esteja alinhado para receber as mudanças espirituais que virão. Inspirada nos mistérios antigos, a fase de preparação enriquece a prática moderna, trazendo uma profundidade que conecta o presente do neófito ao seu passado. Durante esse processo, mente, corpo e espírito são harmonizados, permitindo que o iniciado embarque em sua nova jornada espiritual com clareza de propósito e pronto para vivenciar uma transformação intensa e duradoura. No tocante aos mistérios de Eleusis, eles eram realizados em Eleusis, daí o nome, perto de Atenas. Eram rituais secretos centrados no mito de Deméter e Perséfone, simbolizando o ciclo da vida, morte e renascimento. Envolviam procissões e purificações, oferecendo aos iniciados uma experiência espiritual transformadora, conectando-os ao sagrado e oferecendo a promessa de renovação e imortalidade. As iniciações eram práticas comuns em diversas culturas e civilizações do mundo antigo, com cada cidade e região desenvolvendo suas próprias tradições e rituais. A Grécia, em particular, abrigava vários mistérios além dos famosos mistérios de Eleusis, sendo esses ritos centrais na vida religiosa e espiritual das várias polis gregas. Além de Eleusis, muitos outros santuários eram conhecidos por seus mistérios iniciáticos, como os de Samotrácia, ligados aos deuses Cabílios, e os de Éfeso, dedicados à deusa Ártemis. Em Samotrácia, os mistérios eram especialmente reverenciados por marinheiros e aqueles que buscavam proteção divina, enquanto os de Éfeso tinham uma ligação forte com os aspectos selvagens e caçadores da deusa Ártemis. Em cada um desses locais, a iniciação proporcionava uma experiência de purificação de comunicação com o sagrado, muitas vezes vista como garantia de bênçãos e proteção divina na vida cotidiana e, por vezes, na vida após a morte. Embora a ideia de mistérios iniciáticos fosse difundida em todo o mundo antigo, cada cidade ou comunidade desenvolveu ritos e práticas próprias, refletindo as características locais e os mitos específicos de suas divindades padroeiras. Em Samotrácia, por exemplo, o uso dos rituais noturnos e invocação dos deuses cabílios, figuras misteriosas e protetoras, criava uma atmosfera de segredo e magia. Já em Éfeso, a iniciação poderia envolver a dramatização de aspectos selvagens e caóticos, refletindo o poder de Ártemis como deusa caçadora e guardiã da natureza selvagem. Esses ritos frequentemente incluíam purificações, procissões, jejum e até a encenação de mitos centrais às divindades em questão. Uma característica comum desses ritos iniciáticos era a dramatização de mitos religiosos. Através de procissões, encenações e rituais simbólicos, os participantes não apenas aprendiam os mitos dos deuses, mas também vivenciavam uma experiência espiritual profunda que permitia uma identificação pessoal com as divindades. Através dessa imersão nos mitos, os iniciados acreditavam que podiam alcançar uma comunhão mais íntima com os deuses, recebendo conhecimento secreto e proteção divina. A participação nesses rituais era, portanto, vista como um meio de transformação pessoal, conduzindo o iniciado a uma nova relação com o sagrado e o transcendente. As diversas iniciações realizadas por todo o mundo antigo compartilhavam a finalidade de conectar o indivíduo ao divino,
proporcionando uma compreensão mais profunda do papel dos deuses na vida humana e nas forças naturais. Cada uma dessas tradições oferecia caminhos únicos para essa busca, refletindo a diversidade e a riqueza das experiências espirituais e religiosas da antiguidade. Com a expansão do Império Romano, muitos dos mistérios iniciáticos locais, antes restritos a regiões específicas, começaram a se espalhar por diversas partes do mundo antigo. A integração das culturas e a mobilidade proporcionada pelo vasto império favoreceram a disseminação dessas práticas espirituais, levando à transformação e adaptação de rituais e à criação de novos cultos iniciáticos. À medida que o Império Romano conquistava novas regiões, absorvia elementos religiosos de diferentes culturas. Rituais que antes eram praticados apenas em cidades ou regiões específicas, como os mistérios de Eleusis, Samotrácia e de Éfeso, começaram a ser adotados em territórios romanos, onde adquiriam nuances locais e novas formas de expressão. A influência romana promoveu uma integração entre diversas tradições religiosas, o que possibilitou o intercâmbio de ideias e práticas entre os mistérios antigos. Com a influência de culturas orientais e egípcias, cultos como os mistérios de Mitra, de origem persa, e os mistérios de Ísis, da tradição egípcia, começaram a ganhar força no Império Romano. O culto a Mitra, em especial, atraiu muitos adeptos entre os soldados romanos, oferecendo rituais iniciáticos que enfatizavam a lealdade, a bravura e a conexão com o divino através de ritos secretos em cavernas ou templos subterrâneos. Já os mistérios de Ísis apresentavam uma devoção à deusa egípcia como mãe universal e protetora, combinando rituais de purificação e de renovação espiritual que eram muito atraentes em um mundo permeado pela violência e em constante transformação. Esses novos cultos ofereciam uma experiência espiritual que prometia transformação pessoal, além de proteção e sabedoria divina. À medida que esses novos mistérios se espalhavam pelo Império, encontraram uma recepção calorosa entre as populações romanas e de outras regiões conquistadas. Os mistérios ofereciam um refúgio espiritual para indivíduos de diferentes classes sociais, muitas vezes em um momento em que a religião pública e estatal romana parecia insuficiente para lidar com questões mais profundas da vida pessoal e da espiritualidade. O segredo envolto nas iniciações, bem como a promessa de conhecimento mais íntimo e direto dos deuses, tornava essas tradições iniciáticas especialmente atraentes. Com isso, cultos como os de Mitra e Ísis rapidamente se espalharam, ganhando adeptos de regiões distantes do Mediterrâneo e contribuindo para o surgimento de uma espiritualidade mais diversificada e complexa. A evolução dos mistérios ao longo do tempo reflete não apenas a mudança nas práticas religiosas, mas também a adaptação das necessidades espirituais de uma população em constante expansão e transformação. Esses cultos ofereciam respostas pessoais e profundas para as questões da vida, da morte e do sagrado, e por isso se mantiveram relevantes por séculos. Os mistérios de Mitra formavam um culto exclusivo e altamente influente no Império Romano, especialmente entre os militares. Eram rituais iniciáticos masculinos que prometiam aos seus praticantes uma profunda conexão espiritual e uma hierarquia de progresso através de 7 graus de iniciação. O culto a Mitra, também chamado de mitraísmo, era reservado apenas aos homens. Seus rituais baseavam-se em uma série de 7 estágios ou graus pelos quais o iniciado passava, cada um simbolizando uma jornada espiritual e moral. Esses graus incluíam desde a entrada básica como Corax, corvo,
até o grau mais elevado, pater, pai. Cada etapa oferecia novos conhecimentos e representava um avanço no entendimento do papel de Mitra e dos segredos cósmicos que o culto prometia desvendar. Embora o mitraísmo tenha se originado na Pérsia, sua popularidade explodiu entre os soldados romanos, tornando-se um dos cultos mais populares entre os militares. Os ideais de disciplina, coragem, lealdade e fraternidade que o culto promovia ressoavam profundamente entre os soldados, que encontravam no culto a Mitra uma forma de fortalecer seus vínculos de camaradagem. Além disso, o simbolismo mitraico, como a luta de Mitra contra o touro, era interpretado como uma representação da luta constante pela ordem e pela vitória, valores essenciais para os romanos sempre em campanha militar. Os Mithraia, no singular Mithraium, ou Mitreu em português, eram santuários dedicados a Mitra, templos subterrâneos ou cavernas artificiais, onde os rituais iniciáticos e os banquetes sagrados ocorriam. Esses espaços secretos reforçavam o mistério e a exclusividade do culto. Com a disseminação do Império Romano, Mithraia foram construídos em diversas regiões, desde Roma até as fronteiras do Império na Britânia e no norte da África, evidenciando o quão difundido o culto havia se tornado. Essas estruturas eram projetadas para evocar a caverna sagrada, onde, segundo o mito, Mitra matou o touro primordial, um ato de grande simbolismo cósmico. Os mistérios de Mitra, com seu caráter enigmático e elitista, ofereciam aos seus membros um senso de pertencimento e uma conexão íntima com o divino, especialmente para aqueles que viviam em uma realidade de guerra e constante perigo. O culto, embora suprimido com o avanço do cristianismo, deixou marcas profundas na espiritualidade romana. Os cultos de Ísis e Átis representaram importantes correntes espirituais do mundo antigo, especialmente durante o Império Romano, oferecendo rituais de iniciação profundamente simbólicos e associados a temas de morte e renascimento. O culto de Ísis, originado no Egito, tornou-se uma prática amplamente difundida no mundo greco-romano. Baseado no mito de Osíris, Horus e Ísis, esse culto destacava a figura de Ísis como a deusa mãe e protetora, associada à magia, cura e renascimento. A morte e, por meio dos esforços devotados de Ísis, a posterior ressurreição de Osíris, simbolizavam a promessa de imortalidade para os iniciados. Os templos dedicados a Ísis, chamados de Isea, Iseum no singular, Iseu em português, tornaram-se centros religiosos importantes, espalhando-se por todo o Império Romano, do Egito até a Gália. Esse culto atraía tanto homens quanto mulheres e possuía rituais elaborados que envolviam purificações e festivais sagrados. O culto de Átis estava intimamente ligado à Grande Mãe, conhecida como Cibele ou Magna Mater. Originado na Anatólia, atual Turquia, esses mistérios centravam-se no mito de Átis, um deus que morria e renascia, simbolizando o ciclo de morte e renovação presente na natureza. Os rituais, realizados em honra de Cibele e Átis, eram fortemente associados à fertilidade e ao ciclo das estações. Durante as celebrações, que culminavam em um festival chamado Hilaria, os participantes passavam por experiências intensas de luto, seguidas de alegria pelo renascimento de Átis, refletindo a renovação da vida. Embora houvesse participação masculina, o papel das sacerdotisas era proeminente, destacando o caráter feminino desses mistérios.
Os temas de morte e ressurreição presentes nos mistérios de Ísis e Átis tiveram um impacto significativo sobre as religiões que surgiram no fim da Antiguidade, especialmente o cristianismo. A ideia de um Deus que morre e renasce, oferecendo esperança de vida eterna aos seus seguidores, foi um dos conceitos compartilhados entre esses cultos e a doutrina cristã emergente. A iconografia de Ísis amamentando Horus, por exemplo, foi assimilada na representação cristã da Virgem Maria com o menino Jesus. Além disso, a estrutura hierárquica dos mistérios, com rituais de iniciação e promessas de redenção espiritual, ressoou nos ritos cristãos iniciais, marcando uma transição gradual e absorção dos elementos dos antigos mistérios nos cultos monoteístas. Ambos os cultos, com seus ricos mitos e complexas cerimônias, atraíram seguidores de diversas regiões, cruzando fronteiras culturais e religiosas e moldando profundamente a espiritualidade no Império Romano. Em relação aos mistérios na Grécia. Na Grécia, além de Eleusis, centros iniciáticos como Samotrácia e Éfeso também realizavam importantes rituais de mistérios, cada um com suas tradições e foco na conexão com os deuses. Samotrácia atraía marinheiros em busca de proteção divina, enquanto Éfeso era dedicada a Ártemis, envolvendo purificações e dramatizações mitológicas para uma experiência espiritual transformadora. Em relação à expansão dos mistérios. Com a expansão do Império Romano, os mistérios locais se difundiram e novos cultos, como os de Mitra e Ísis, emergiram. A mobilidade e a integração cultural do Império facilitaram o intercâmbio de rituais, como o culto a Mitra, que envolvia 7 graus de iniciação em santuários subterrâneos, e o culto a Ísis, que prometia imortalidade, com grande influência na espiritualidade romana. Em relação aos mistérios de Mitra, eram restritos a homens e especialmente populares entre os soldados romanos, enfatizando coragem e lealdade. O culto envolvia 7 graus de iniciação e era praticado nos Mithraia, templos subterrâneos encontrados por todo o Império Romano, refletindo sua ampla difusão e influência. No tocante aos mistérios de Ísis e Átis, os mistérios de Ísis, baseados no mito de Osíris e Horus, ofereciam rituais de purificação e a promessa de imortalidade, enquanto os mistérios de Átis, ligados à deusa Cibele, focavam rituais de morte e renascimento. Ambos influenciaram o cristianismo, especialmente na adoção de temas como ressurreição e renovação espiritual. Então, por hora, é isso. Agradeço a todos que assistiram esta palestra e contribuíram com sua atenção e interesse. Foi uma grande satisfação compartilhar este momento de reflexão sobre os mistérios antigos e suas influências. Na próxima edição do encontro, que ocorrerá em 2025, darei, se assim me permitirem, continuidade a este tema com a apresentação da segunda parte. Nela, abordarei os mistérios no fim do paganismo antigo e como eles se fundiram com o cristianismo, transformando-se em novas formas de expressão espiritual. Até lá! E espero contar novamente com a presença de vocês.